Para aumentar a capacidade de processamento de suas análises no Azure Synapse Analytics, meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos aprender como criar uma nova instância Apache Spark Pool e fazer uso de novas linguagens de programações além dos scripts SQL. Espero que gostem desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. É importante que interaja comigo utilizando os comentários. Para cada comentário e like no vídeo, o YouTube disponibiliza o nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e vamos lá! No Azure Synapse Analytics Studio, nós iremos clicar no botão Gerenciamento e na opção Apache Spark Pools, clicar em Novo. Nós iremos definir o nome para essa instância Apache Spark e logo abaixo nós temos uma opção que define toda a execução das tarefas do notebook será isolado de cliente que está utilizando o recurso compartilhado e garante questões de compliance caso seja obrigatório na sua empresa. O isolamento da computação não diminui nem aumenta o custo para essa instância. A próxima propriedade filtra justamente o tipo de arquitetura que nós desejamos utilizar. Se ela está preparada e otimizada para execução em memória ou se ela está com uma aceleração de hardware. Uma arquitetura usando GPUs, ou seja, placa de vídeos que tem processamento mais rápido para cálculos complexos. Escolhendo a arquitetura de memória otimizada, logo abaixo nós temos o tamanho do node principal, que é a definição da memória e da quantidade de core de processador que vai ser criado para essa instância. O Autoscale define se eu desejo habilitar se a quantidade de nodes filhos vão oscilar entre um valor mínimo e um valor máximo, dependendo do tipo de execução e complexidade dos meus cálculos. Dessa forma, nós também teremos um valor a ser pago mensalmente, variável conforme essa quantidade mínima e máxima dos nodes. Iremos então manter desabilitada esta opção e definir a quantidade mínima de nodes necessárias para a criação dessa instância, que é 3. Nas configurações adicionais, nós podemos habilitar o pausamento automático a partir do momento em que essa instância tiver sem executar nenhum processo ou atividade. Após 15 minutos ela desliga automaticamente. Esta opção é muito importante, visto que vai reduzir sensivelmente o custo mensal do Azure Synapse Analytics. Também podemos escolher qual é a versão do Apache Spark que nós desejamos instalar. Isto é importante para manter a compatibilidade de notebooks já existentes ou, quem sabe, utilizar recursos em preview. Percebam também que ele informa qual é a versão de cada linguagem de programação que vai ser utilizada. A propriedade de habilitar pacotes no nível de sessão possibilita que o usuário que está criando um novo notebook possa instalar novos pacotes necessários para a execução da análise. Sem a necessidade de definirmos mais nenhuma outra opção, nós iremos para a aba de etiquetas. É importante sempre categorizar e agrupar recursos de um mesmo grupo de recursos. E na última aba, ela mostra um resumo das opções que nós selecionamos, inclusive informando um custo estimado para essa nova instância que nós estamos criando, associada ao nosso Azure Synapse Analytics. Basta agora clicar no botão Criar. Portanto, ao clicar
no nome da instância que acabamos de criar, nós podemos ver as configurações que foram definidas, como também podemos alterá-las para atender às novas especificações do negócio. Podemos também, inclusive, alterar o tempo necessário para o autopausamento, como também desabilitá-lo. E para quem não habilitou a possibilidade de instalar os pacotes em tempo de sessão, nós também podemos fazer o upload desses pacotes para a instância do Apache Spark, fazendo com que os usuários que consumam essa instância utilizem os pacotes já previamente definidos e homologados pela área de administração. Agora que nosso ambiente Apache Spark está devidamente configurado, nós iremos clicar no botão Desenvolver e adicionar um novo notebook. Percebam que ele precisa anexar a uma instância Apache Spark e definir qual é a linguagem de programação que eu desejo executar neste notebook. As opções atualmente disponíveis é o Python com o PySpark, o Scala, o .NET Spark e o Spark SQL. Vou definir o nome para esse notebook e eu posso adicionar tanto uma célula de codificação quanto uma célula de texto formatado para melhorar a documentação dessa minha análise. E escrevendo o meu código Python, podemos também importar os pacotes previamente instalados. Como nós iremos executar pela primeira vez esse notebook, a instância precisa ser inicializada e, por conta disso, esta execução poderá demorar um pouco mais do que o normal. Após ela ser inicializada, ao executar novamente o notebook, vejam que o tempo de execução reduziu sensivelmente. Podemos clicar na engrenagem para conhecer qual é o tipo de configuração do Apache Spark que está anexado a esta seção. E caso a gente deseje, nós podemos parar a execução antes de esperar os 15 minutos para ser pausado. Nós iremos clicar em monitoramento e percebam que na opção Apache Spark Pool nós iremos clicar na instância e ele vai informar quantos aplicativos ou notebook estão sendo executados nesta instância, a quantidade de processamento e de memória alocada para a execução dessa análise. E voltando para o meu notebook, caso eu não deseje mais executar nenhuma atividade nesta sessão, eu clico no botão Parar Sessão. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no canal para valorizar o nosso conteúdo. É importante também interagir comigo utilizando os comentários. Até a próxima, pessoal! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.